Na madrugada de 15 de abril de 1912, o operador Jack Phillips transmitiu essas mensagens por 2 horas, até que a água chegou à sala do telégrafo. Ele levava 2.224 pessoas e uma promessa, que a engenharia humana tinha vencido o mar. Esta não é a história do acidente, é a história de como ele foi construído. Em 1907, a Cunard Line entrega para o mundo 2 supernavios, os mais velozes, Lusitânia e Mauritânia. Em um disputado comércio de transporte de passageiros, a White Star Line, sua rival, vê nisso uma ameaça ao seu império. Todos os seus navios, da noite para o dia, parecem ser menores e mais lentos. Então, ela decide a construção de quebradores de recordes também, não em velocidade, mas em tamanho e luxo. Assim, então, ela contacta o estaleiro Harland e Wolff para a construção de 3 supernavios, o Olympic, o Titanic e o Britannic. Assim, competindo de pé de igualdade com a sua rival Cunard Line. Em 1909, começa a construção desses supernavios, com o Olympic sendo o primeiro. Em seguida, o Titanic, posteriormente o Britannic. Esses navios representavam, na época, um símbolo, o símbolo em que tudo poderia ser alcançado. Tudo nessa época era novo, cada dia parecia que poderia surgir algo maior e melhor, desde roupas, automóveis, aviação e navegação. O Titanic representa essa época, esse meio em que a humanidade acreditava que poderia dominar a natureza. O ser humano achava que já tinha dominado toda a tecnologia. E esses navios são monumentos disso. O tamanho representava a confiança da humanidade. Não era apenas uma competição de navios, era uma competição de impérios. A White Star Line não era qualquer companhia. Ela era a rival direta da Cunard e as duas empresas dominavam a navegação transatlântica do mundo. Nessa época, a aviação estava dando seus primeiros passos. Havia começado sua jornada há apenas 9 anos. A Cunard tinha os navios mais rápidos. A Star Line decidiu que não iria competir com os navios mais rápidos, e sim com os mais luxuosos e maiores, aqueles que fariam o seu cliente se sentir em um hotel flutuante, não em um navio. A Harland Wolff era um estaleiro renomado da época, onde eles construíam os melhores navios com a confiabilidade, pontualidade. Se você queria navios dentro do prazo e dentro do orçamento, você procurava a Harland Wolff. A White Star Line, a procurar o estaleiro Harland Wolff, ela buscava essa confiabilidade e segurança que a Harland apresentava na construção de seus navios. Eles aplicavam metodologias onde eles eram muito conservadores na questão de construção, tecnologia, inovação. Em 1912, no período em que o Titanic foi operado, a humanidade estava começando a se comunicar via wireless. Eles usavam a telegrafia em ondas de rádio. E os equipamentos Marconi foram muito importantes nessa época para a transmissão de mensagens e, eventualmente, a criação de várias tecnologias posteriores. O Titanic ele vem de uma era onde tudo era criado, tudo era novo, era a era de ouro. Desde automóveis, o rádio, a aviação, tudo era muito novo naquela época.
E as ondas de rádio sendo aproveitadas como mensagem, forma de envios de mensagem na navegação, ela vinha como uma recreação. E foi um dos pecados na época em relação. Porque você não tratava com seriedade, o rádio não era um equipamento crucial para a navegação do navio. Era um equipamento de recreação para as pessoas que queriam mandar mensagem para os seus entes queridos em meio ao mar, aproveitar essa onda das novas maravilhas da época que estavam surgindo a todo momento. O Titanic não era revolucionário, era evolucionário. 50 anos de tecnologia testada, escalada ao máximo. O apelo não era a inovação, era o tamanho. Enquanto os passageiros de primeira classe jantavam com prataria, 6 andares abaixo, 176 homens alimentavam 29 caldeiras com carvão. Tinham passagens secretas pelo navio, para que os passageiros nunca os vissem. Eles não aparecem na história de amor, mas foram eles que mantiveram as luzes acesas até o fim. A construção desses navios, da classe Olympic, ela contava com trabalhadores muito humildes na época. E a legislação vigente na época era um pouco branda. Você tinha trabalhadores que não contavam com nenhum tipo de EPI, você tinha trabalhadores em posições muito perigosas, né, debaixo de máquinas, durante o transporte de coisas pesadas. Então, olhando para a construção dos navios em questão humana, ela era muito diferente do que estamos acostumados com os dias atuais. O Titanic navegava com carvão sendo o seu combustível. Esse carvão era manipulado por pessoas manualmente. Saía do bunker e ia direto para a caldeira. Era um trabalho árduo em um lugar muito quente, barulhento, local desumano. Pouca ventilação, pouca iluminação. Esses trabalhadores eram conhecidos como os negros, por conta da fuligem na sua pele, da sujeira, do carvão. Eles tinham passagens secretas pelo navio para não serem vistos pelas pessoas, não ter contato com nenhum outro tripulante. A White Star não vendia passagens, vendia invulnerabilidade. E quando você vende uma promessa que a engenharia não pode garantir, cada decisão seguinte vira uma aposta. A White Star vendia uma promessa: progresso, segurança e grandeza. O slogan não era oficial, mas todo mundo já conhecia: o navio que nem Deus podia afundar. Ele tinha 269 metros de comprimento, com mais de 46 mil toneladas e 53 metros de altura. Era o maior objeto móvel já construído pela humanidade. A tecnologia estava lá, a engenharia estava lá, mas o que não estava lá era a humildade de questionar se tudo isso era suficiente. Quando a segurança vira slogan de marketing em vez da engenharia, o desastre é questão de tempo. O Titanic carregava mais botes do que a lei exigia, mas a lei foi escrita para navios de 10 mil toneladas. O Titanic tinha 46 mil. Ninguém atualizou a lei porque ninguém acreditava que um navio daquele tamanho pudesse afundar. Os botes salva-vidas do Titanic, eles foram pensados para transferência de passageiros. A legislação naquela época, ela pensava que você não precisaria colocar pessoas por tempo indeterminado no mar.
e sim fazer transferências de um navio danificado para um navio que veio ao seu resgate. Tanto que os botes eram cotados pela tonelagem do navio. Um navio acima de 10 mil toneladas, ele necessariamente precisaria de 16 botes salva-vidas. O Titanic tinha 46 mil toneladas e contava com 20 botes salva-vidas. 2 a mais que seu navio irmão gêmeo, o Olympic, que era 1.000 toneladas mais leve. A White Star e a Harland Wolff, no seu conservadorismo, eles colocaram mais botes que a legislação da época, e você vê essa preocupação na distinção dos navios. O Olympic, por ser mais leve, ele tem 18 botes salva-vidas, e o Titanic, mais pesado, ele acaba tendo 20 botes salva-vidas. Ainda no porto, o Titanic já mostrava que seu tamanho criava consequências que ninguém previa. O primeiro aviso veio antes da viagem começar, em Southampton, 10 de abril de 1912. Poucos minutos depois do Titanic deixar o cais em sua viagem inaugural, a água deslocada pelo gigante arrebenta os cabos de amarração do SS New York, que começa a derivar em direção ao seu casco. A colisão é evitada por pouco mais de 1 metro, graças à manobra do rebocador Vulcan e à ordem imediata do capitão Smith para acionar as máquinas a ré. E a entrega de relatórios de gelo e tempo não eram prioridades. Muitos deles nem foram entregues ao capitão. Em 14 de abril de 1912, por volta das 7h50 da noite, o operador de rádio Stanley Adams, a bordo do cargueiro britânico SS Mesaba, transmitiu a seguinte mensagem: do Mesaba para o Titanic e todos os navios em direção leste. Relatório de gelo. Avistamos muito gelo pesado e grande número de icebergs grandes, também gelo de campo. Tempo bom, céu claro. A mensagem foi recebida na sala de rádio do Titanic por volta das 9h40 da noite, mas a mensagem nunca foi entregue ao capitão Edward Smith, nem aos oficiais de quarto. Durante vários dias, a tripulação do Titanic, ela recebeu alertas sobre a presença de iceberg. Aquilo que era incomum se a gente pensasse nos últimos 50 anos e durante o mês de abril. Porém, na noite de 14 de abril, não foi diferente. O navio Califórnia, que estava parado mais próximo ao Titanic, mandou uma mensagem: estamos parados devido à presença de iceberg. Porém, o operador do telégrafo do outro lado disse o seguinte: nós estamos ocupados demais, pare de nos mandar mensagem. Nós precisamos atender os nossos passageiros com suas mensagens. Cale a boca. E depois disso, o Titanic, naquela noite onde o mar parecia de piscina, seguiu a sua viagem. Quando falamos sobre percepção de risco, naquele momento é possível trazer sobre aspectos daquela época que quanto mais rápido eles fizessem a viagem, eles deixariam o perigo para trás, o que de fato não aconteceu. O rádio Marconi do Titanic, ele era de ponta, diferente de vários outros navios da época. Como era uma tecnologia que estava sendo implementada, estava bem no comecinho, você tinha muitos navios que tinham versões antigas. O rádio do Titanic foi um dos primeiros a ter o tom musical que todos nós conhecemos como código Morse, o famoso ti-ti-ti-ti-ti. Muitos navios na época, eles se comunicavam com rádios que não tinham esse divisor de frequência e soava mais como um chiado, que dificultava muito, às vezes, o telegrafista distinguir mensagens, principalmente no caso do Phillips, que já estava mandando mensagens para Cape Race, com um volume muito fraco no seu ouvido, tentando decifrar o que o colega telegrafista estava escrevendo no outro lado.
Capitão Smith tinha, sim, seus 40 anos de experiência na navegação, 32 deles vividos na White Star. E nesses 40 anos, ele nunca viveu um desastre sério marítimo. Toda a sua experiência era baseada em sucesso. E experiência baseada em somente ter sucesso pode ser a coisa mais perigosa do mundo, porque dificilmente você vai questionar o sempre funcionou, o sempre foi assim, o sempre deu certo. E são em situações como essa que nos levam a não enxergar o perigo. Você simplesmente segue vivendo um dia de cada vez. Tudo parece tão normal. Smith tinha 40 anos de mar sem nunca ter enfrentado uma emergência real. Diante de 7 alertas de gelo, ele fez o que sempre fez. Confiou na experiência. A experiência que nunca tinha sido testada. Ele, que já era alguém próximo a se aposentar, talvez estivesse em uma de suas últimas viagens, altamente experimentado. Nunca havia se envolvido em algum acidente no mar, nunca havia presenciado um acidente. E naquela noite, ele ignorou os alertas sobre a presença de iceberg. Ele decidiu aumentar a velocidade na tentativa de adiantar a chegada em Nova York. Talvez porque ele ouviu do dono da empresa, White Star Line, que se chegasse em Nova York na terça-feira pela manhã, isso poderia render boas manchetes e isso seria bom para a empresa e para ele. A decisão, então, foi tomada. O comandante era um dos homens de confiança da White Star Line, a ponto de ter participado durante a viagem de uma conversa extremamente intrigante conduzida pelo dono da companhia, no qual ele sugeriu que seria muito bom se eles conseguissem chegar em Nova York antes do tempo planejado. Quanta repercussão isso teria. O Titanic carregava as pessoas mais influentes da época. Se compararmos com os dias atuais, é correto dizer que estavam a bordo Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates. A expectativa era clara: chegar rápido, mostrar poder e provar capacidade. Mas é aqui que nasce uma das perguntas mais desconfortáveis da história. Como alguém experiente diz não quando todos esperam sim? Como parar quando existe pressão, prestígio e confiança acumulada por uma vida inteira? De onde vem a coragem de dizer não é seguro continuar? Os maiores acidentes da história não aconteceram por incompetência. Eles começam quando pessoas boas, experientes e admiradas acreditam que conseguem ir um pouco além do limite, sem consequências. Muito se discute sobre como esse acidente aconteceu. Alguns especialistas chegam a dizer que se o navio tivesse batido de frente com o iceberg, ele não teria afundado. O fato é que o iceberg bateu na sua lateral e foi rasgando a sua lateral. Quando a gente pensa em dupla vedação, o casco embaixo do navio ele era duplo, mas as laterais não eram. Então toda a lateral estava realmente bem vulnerável. Titanic foi projetado para alagar simultaneamente 4 compartimentos. No momento do acidente, 6 compartimentos foram alagados. Bate no iceberg e esse faz a pressão na costura do casco, os rebites falham. E essa falha, por conta da deficiência tecnológica da época, custa muito caro ao navio. Com o decorrer do seu naufrágio, uma outra característica aparece muito forte, que é a própria ruptura do navio.
As pessoas dizem que o Titanic foi mal construído ou que propositalmente foi cortado gastos, mas o Titanic foi submetido a uma pressão que nenhuma outra estrutura poderia suportar. Ele não foi projetado para afundar. E nós vemos que o Titanic não era um navio fraco em como ele se separou. No fundo do Atlântico, quando olhamos os seus destroços, nós vemos chapas de aço com costuras completamente intactos, mesmo a chapa estando a 90 graus dobrada. Nós vemos seções inteiras do navio que se separaram durante a ruptura em blocos gigantescos. O Titanic não se pulverizou. Ele se separou em grandes blocos, provando que ele era um navio muito rígido e forte. Uma outra evidência de que os rebites na proa não eram um calcanhar de Aquiles pro navio é a própria estrutura no fundo do oceano. Ela se mantém erguida até hoje. É preciso falar sobre como o Titanic estava preparado para responder a emergências reais. A capacidade total daquele navio era para 3.320 passageiros, porém haviam botes para 1.178 passageiros. Quando pensamos nesse número irregular, eu preciso dizer para você que, para a legislação da época, o Titanic tinha mais botes salva-vidas do que o que estava preconizado na lei. Outro ponto importante que trouxe vítimas a esse acidente foi o uso do colete salva-vidas. O colete salva-vidas que eles estavam utilizando era de madeira, e conforme essas pessoas caíam ao mar, esse colete fazia com que elas quebrassem o pescoço. Muitas vítimas foram encontradas com o pescoço quebrado. Então, quando a gente fala de preparação e resposta à emergência, é preciso considerar a questão dos botes, os coletes salva-vidas e que, no dia do acidente, não houveram exercícios de simulado e preparação. Inclusive, as pessoas demoraram a perceber que se tratava de uma emergência real. Na noite que o Titanic afundou, os tripulantes seguiram a seguinte metodologia para a evacuação do navio. O Lightoller decidiu não superlotar os botes, colocar uma quantidade X e terminar de lotar os botes quando o navio já estivesse na água. Por que ele tomou essa atitude, descendo botes praticamente vazios? Ele tomou essa atitude por conta do que ele vivenciou em sua carreira no mar. Naquela época, por não termos uma legislação incisiva, não termos uma fiscalização muito rigorosa, muitos botes e muitos navios acabavam se degradando e ficando em condições não tão confiáveis. Então, muitos tripulantes não confiavam no processo de baixar lotado, porque poderia causar algum acidente com as experiências que eles tiveram. E, infelizmente, os botes do Titanic eram novos, eles aguentavam o peso. Naquela noite, 1.522 pessoas perderam a vida. Embora houvessem lugares ainda disponíveis nos botes para mais de 500 pessoas,
As pessoas que estavam nos botes temiam que esses que estavam na água invadissem os botes. Podemos dizer que o Titanic ele mudou a história da navegação. Ele mostrou para todo mundo que não existe acidente impossível. Durante o naufrágio do Titanic, a tripulação teve um papel essencial, tanto para a segurança dos passageiros quanto para o próprio funcionamento do navio. Em relação à segurança das pessoas, os tripulantes ficaram em seus postos até o fim, mantendo a eletricidade, mantendo todos os sistemas operantes. Em relação ao navio, os bombeiros na parte hidráulica mantendo o navio equilibrado o máximo de tempo possível. Porque navio avariado e afundando, ele é instável. Navio vira. Temos vários exemplos na história. O Andréa Doria virou, o Bismarck virou, Costa Concórdia virou, o próprio irmão do Titanic, o Britannic afundando, virou. Imagina como seria o naufrágio do Titanic sem dar tempo de baixar os botes com os sobreviventes. Quando as pessoas associam o Titanic à tragédia, perda de vidas, falhas de material, falhas humanas. E o Titanic, infelizmente, foi vítima de operacional, foi vítima de uma legislação inadequada. O Titanic ele não vitimou pessoas apenas, mas ele salvou 700 pessoas. O Titanic ele foi submetido a estresses e a coisas que nenhuma estrutura foi feita para suportar. O Titanic realmente era um navio fraco? Se você observar o fundo do mar, as peças, como ele se partiu em blocos grandes, mostra sempre que o navio se desfez em partes maciças. Se a gente olhar chapas viradas, amassadas de 90 graus, sem os rebites soltarem, desmistifica muito em relação a material ruim. Sim, os rebites pularam do navio quando o iceberg raspou na sua lateral. Não somente pelo material da época, mas porque eles foram submetidos a um estresse que eles não foram projetados para suportar. Se de um lado os botes não eram suficientes para todos, dentro do navio nós tínhamos em torno de 3.500 coletes salva-vidas. Mas que tipo de colete era esse? Que deixava você de barriga para cima numa água que estava a menos 2 graus. A sensação de 1000 facas entrando no seu corpo quando você mergulhava nessa água. Um material de cortiça coberto por lona muito rígido não facilitava a mobilidade. Além disso, quando se precisava saltar, esse mesmo material lesionava o pescoço do seu usuário. Isso significa que muitas pessoas não morreram simplesmente congeladas, elas morreram com o pescoço quebrado. A romantização faz uma coisa perigosa. Ela transforma negligência em destino. O acidente era inevitável. Deus quis assim, era o destino. Não era o destino. Foram decisões, foram escolhas, foram comportamentos assumidos que construíram esse acidente. Foram decisões de não aumentar a quantidade de botes, foram decisões de não atualizar a lei, foram decisões de não diminuir a velocidade. Foram decisões de ignorar avisos. Quando você romantiza, você tira a responsabilidade. E quando você tira a responsabilidade, então ninguém aprende. E quando ninguém aprende, acontece de novo.
O Titanic era como um who's who da elite mundial. Tinha gente que sozinha, dentro do Titanic, tinha mais dinheiro do que países inteiros. John Jacob Astor IV, construtor de imóveis, quase 5 bilhões, o homem mais rico do mundo. Benjamin Guggenheim, mineração, 3 bilhões, famoso pela frase: estamos vestidos com nossas melhores roupas e estamos preparados para afundar como cavaleiros. Isidor Strauss, proprietário da Macy's, 1 bilhão e 600. A história mais emocionante do Titanic. George Danton Widener, magnata dos bondes, 1 bilhão e 600. A família criou a maior biblioteca universitária do mundo, Charles Melville Hayes Ferrovia, 165 milhões. Estava voltando para inaugurar seus luxuosos hotéis. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de processos, a gente fala de sistemas, a gente fala de normas, mas no final é sobre pessoas. Pessoas que escolhem, pessoas que decidem. E sobre essas pessoas eu quero falar. Eu quero falar sobre um casal, Isidor e Ida. Juntos já tinham mais de 40 anos de casado. Ela com seus 62 anos. Naquela noite, ela estava quase entrando num dos botes salva-vidas. Esse casal, que era sócio da loja Macy's nos Estados Unidos, uma grande loja americana, ela sai do bote e ela diz: é impossível, se eu vivi todos esses anos com você, eu segui sem você. Então ela decide voltar ao navio. São histórias como essa que nos inspiram a entender o que de fato aconteceu e como nós podemos evitar que ocorrências como essa aconteçam novamente. A poucos quilômetros dali, o navio Californian estava parado, cercado pelo mesmo gelo que destruiu o Titanic. Seu operador de rádio já tinha ido dormir. Na ponte, os oficiais viram foguetes no céu e não fizeram nada. O relatório britânico foi direto. O Californian poderia ter salvo a totalidade das vítimas. 2 navios receberam a mesma mensagem. Um ficou parado. O outro arriscou tudo. O que separou um do outro não foi a distância, foi a decisão. Aqui nessa área de Manhattan, na madrugada do dia 18 de abril de 1912, atracou o RMS Carpathia, trazendo consigo 710 sobreviventes. 30 mil pessoas esperavam no cais, algumas com cartazes com nomes de familiares escritos. E a cada passageiro que descia, cada nome que era pronunciado, havia uma dezena que não era. Os sobreviventes desciam em silêncio, alguns ainda com as roupas de dormir, outros com cobertores que eles receberam do navio Carpathia. As mulheres procuravam seus esposos, as crianças procuravam os seus pais. E ali, naquele momento, 1.517 famílias tiveram que entender que ninguém mais ia descer. O primeiro navio a responder à emergência do Titanic não foi o que estava mais próximo. O RMS Carpathia estava a 58 milhas náuticas de distância. O comandante Arthur Rostron, quando recebeu a mensagem, ele fez o impossível. Ele virou o navio e começou a preparar tudo. Botes, cobertores, cafés, médicos a seus postos. Ele correu na velocidade máxima no meio de um campo de gelo. Chegou lá 3 horas e meia depois. Para alguns, parecia tarde demais. Quando ele foi questionado sobre como ele conseguiu correr a velocidade máxima no meio de um campo de gelo, ele, que era um homem religioso, respondeu:
Uma mão diferente da minha segurou o leme. Se todos os botes tivessem saído cheios, nós teríamos aqui pelo menos mais 500 sobreviventes. Então, é correto dizer que 500 pessoas morreram não porque faltaram espaços nos botes. Elas morreram por falta de treinamento. There were only 705 survivors, and amongst them is Major Frank Prentice from Bournemouth. Now, Major, you worked in the purser's office of the ship. You were only 18 at the time, and you were in your cabin here in the midships of the Titanic when the collision occurred. Now, who do you blame for this catastrophe? I blame the bridge. I think a lot of the blame was on Bruce Ismay, the chairman. He was the chairman of the shipping line. He was the chairman of the shipping line, and I'm very much afraid he influenced Captain Smith so much that we went straight for the ice. There was no question about it. We were absolutely thrown away. That ship was thrown away. Why, though? Why? For the sake of speed. We shouldn't have been anywhere near there because we had warnings that there was ice, and there was ice all over the place. We had it from ships and shore. And we went straight ahead as if there was nothing there in our way. And I so clearly remember my mother saying to my father, "Oh, this is the ship they say is unsinkable." My father said, "No, this is the ship that is unsinkable." My mother said, "Well, that is flying in the face of God, and that ship will never get there." I'm convinced that as long as this world lasts, there will be this avid interest in the Titanic because it is the one major disaster that's ever taken place in this world for which there was no excuse for one life being lost. The Titanic took 2.5 hours to sink. The sea was calm. If there had been enough lifeboats, no one would have died. And I'm sure that the world reads about this, realizes it, and will always look upon it as the most dreadful disaster and dreadful waste of life that ever took place. No final, o Titanic não é uma história sobre um navio. É sobre as escolhas que fazemos quando achamos que nada pode dar errado. É sobre as pessoas que ficam invisíveis até que a tragédia as revele. Mais de 100 anos depois, o que o Titanic nos ensina? Não existe acidente impossível. Existem sistemas que vão se tornando perigosos quando a grandiosidade passa a esconder a vulnerabilidade. O acidente do Titanic não nasceu na colisão com o iceberg, mas ele foi construído antes, na soma entre um projeto admirável, uma promessa exagerada, sinais ignorados, a prevenção incompleta e uma confiança elevada demais para a complexidade real da operação. Eu quero dividir com vocês nesse documentário 8 pilares que demonstram a complexidade que construiu este acidente. O projeto do Titanic, ele reunia casco com compartimentos estanques, escala, tecnologia, luxo e muito prestígio. Tudo isso transmitia muita robustez. Mas robustez percebida não é o mesmo que resiliência real. O navio foi concebido para permanecer à tona com até 4 compartimentos comprometidos. Na colisão, 5 compartimentos ficaram comprometidos. Ou seja, o próprio desenho, que simbolizava a segurança, tinha um limite estrutural que não suportou o cenário encontrado. No item 2, eu quero trazer um pouco sobre a promessa exagerada. Afinal, não foi algo somente técnico, foi narrativo. Antes mesmo do desastre, o Titanic já circulava como um símbolo de superioridade e de insubmergibilidade. Quando um sistema passa a ser visto como especial demais para falhar, a prudência perde espaço. É nesse momento que a sorte passa a ser vista como substituta da capacidade. No item 3, eu quero falar sobre o grande dia, o dia de lançamento da viagem do Titanic. E naquele dia, nós podemos dizer que houve o primeiro aviso, o primeiro grande alerta. Logo na saída de Southampton, o Titanic provocou uma sucção tão forte que desamarrou o navio SS New York, arrastando ele em sua própria direção.
A colisão foi evitada por pouco, por meio de manobras de emergência, causando atrasos em sua saída. Esse episódio não pode ser visto simplesmente como um sinal pitoresco. Foi um sinal de que o tamanho do navio criava efeitos extraordinários, exigindo uma leitura operacional muito mais cuidadosa do que o deslumbramento permitia. No item 4, eu quero trazer para você um pouco sobre as medidas preventivas que eram insuficientes. Dentro do Titanic, nós tínhamos botes e também coletes, porém não tínhamos botes para todos. Os próprios reportes da época, eles registram capacidade nos botes para 1.176 pessoas, muito abaixo do número de pessoas que estavam a bordo. Além disso, a tripulação não chegou a essa emergência com o nível de prontidão que a situação exigia. O inquérito americano apontou que muitos tripulantes embarcaram muito próximo à partida, que o treino foi limitado e que a organização das estações dos botes foi tardia. A prevenção existia, mas ela era insuficiente para a complexidade daquela situação. No quinto tópico, eu quero trazer para você um pouco sobre as faces desse acidente. Nós tínhamos ali autoridade, habilitação, reputação e experiência. O comandante Edward Smith era altamente respeitado e tinha uma longa trajetória, 32 anos na White Star Line. Além disso, ele nunca tinha se envolvido em um acidente. Ele nunca tinha tido um encontro com a segurança em alguma condição adversa que culminasse em um acidente. E é nesse ponto que eu faço uma pausa, porque a experiência sem um confronto, ela pode produzir excesso de confiança. E essa sensação silenciosa de que o que sempre deu certo sempre vai funcionar. O Titanic, ele expõe uma verdade desconfortável. Histórico sem acidente não prova segurança, apenas demonstra que a organização ou o sistema não encontrou a sua combinação fatal. No item 6, eu quero falar sobre os sinais que foram ignorados ao longo dessa viagem. Os alertas sobre a presença de iceberg, de gelo, não resultaram numa mudança que era extremamente necessária. O problema não foi a falta de informação. O inquérito britânico tratou explicitamente das mensagens de gelo, da necessidade de discutir se a velocidade foi excessiva e, depois do desastre, recomendou que os navios reduzissem a velocidade ou alterassem a rota quando houvessem mensagens sobre a presença de gelo. O Titanic, ele não estava operando no escuro completo. Ele estava operando com sinais disponíveis que não resultaram na mudança de comportamento necessária. No item 7, eu quero falar sobre a prontidão e resposta para emergências, que era tão fraca e vulnerável quanto a imagem do navio sugeria. O próprio inquérito questionou se haviam sido realizados treinamentos de uso do bote, se os arranjos de lançamento eram suficientes e se havia vigilância adequada. Isso mostra que mesmo no julgamento do desastre, não bastava simplesmente questionar que o navio ele era extremamente moderno. Era necessário questionar se as pessoas elas estavam realmente preparadas para atuar em uma situação como essa. E essa diferença, ela é crucial. Grandes acidentes nascem justamente quando a sofisticação do sistema supera a maturidade das pessoas que atuam dentro desse sistema. Para finalizar essa reflexão, eu quero trazer agora que o sistema de socorro também falhou. O relatório britânico foi enfático e direto ao afirmar que o navio Califórnia, se tivesse questionado e atuado diante do primeiro foguete, ele poderia ter ajudado a socorrer a maior parte, se não a totalidade das vítimas. Isso amplia a nossa discussão, porque não houveram falhas somente dentro do navio, mas em todos os navios que estavam à sua volta. Por isso é tão importante ampliar a tese. Não basta somente entender que o sistema interno do navio falhou, mas o sistema de proteção que estava ao seu redor também falhou. O acidente perfeito, ele nasce
quando as medidas internas de segurança são insuficientes e o resgate externo não responde no tempo suficiente. Esse navio ficou 80 anos desaparecido. Investigações foram realizadas e o inquérito foi concluído. Porém, ninguém foi considerado culpado desse acidente. Nenhuma indenização foi recebida, nem houve nenhum ressarcimento, somente para os bens declarados. Após o naufrágio do Titanic, muitas legislações ao redor do mundo foram modificadas a fim de aumentar a segurança na navegação e também em outras áreas. Uma delas foi a implementação de botes salva-vidas para todos a bordo em uma embarcação. Também foi implementado melhores sinalizações para evacuação em emergência. Também foi padronizado o espectro de rádio no qual a gente usa hoje, né, as frequências por conta do Marconi. Com isso também foi criada a Patrulha do Gelo, o qual monitora o deslocamento de icebergs em tempo real até os dias de hoje. The International Ice Patrol is a U.S. Coast Guard, a military unit. So we were established after the sinking of Titanic, and our job is to monitor the iceberg danger in the North Atlantic Ocean and provide relevant iceberg warning products to the maritime community. Now, icebergs are still a real hazard to transatlantic shipping. Where we see them and where Titanic hit one was where they're at their most dangerous, where they're worn over by seas for perhaps years, being deteriorated in the very stormy North Atlantic Ocean. Our job is to basically go up and find these icebergs and report their location by sending out a daily warning limit of where the iceberg danger exists. Grandes acidentes raramente nascem de um caos explícito. Eles são construídos enquanto tudo parece funcionar dentro da normalidade. O problema está nos sistemas que continuam operando mesmo com sinais presentes, com limites mal compreendidos, barreiras incompletas e confiança acima da prudência. O Titanic nos obriga a enfrentar essa verdade incômoda. Não foi o impossível que aconteceu, foi o previsível que seguiu operando até encontrar a sua combinação fatal. I entirely agree with my dear Dr. Ballard's words. He said the whole thing was a tribute to man's arrogance. And I agree with that. That man can be so arrogant as to build something and claim that it is undestroyable, if you like. It's the most arrogant thing to say. O Titanic mudou a história da navegação, mudou as leis, mudou a forma como pensamos sobre risco, mas a pergunta continua: quantos sistemas ao nosso redor continuam operando normalmente, com sinais presentes, limites mal compreendidos e confiança acima da prudência? But the most
dreadful sound of all is the sound of people drowning. The screams. Absolutely ghastly. My mother used to say sometimes, she couldn't get me to talk about it for years, but if ever anyone did talk to me, I said that, she used to say yes. But do you remember the silence that followed it? And that's quite right. It's the whole world stood still that night. Once the lights had gone, the ship had gone, the sound had gone. Oh, it was dreadful. Dreadful.